A graça e a paz do Amém. nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Amém? Amém. Estamos aqui mais uma manhã, nessa sexta-feira, para podermos dar continuidade ao nosso culto matutino. Amém? E os amados irmãos que abram as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler aqui 4 versos, do verso 12 ao verso 16. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 ao versículo 15. Glória a Deus. Bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã para nós. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Aqui Jesus ele dá uma afirmação. Ele disse, na verdade, eu vos digo. Aleluia. Que aquele que crê em mim, então nós temos que crer. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O poder de Deus ser manifestado no meio do seu corpo, no meio da sua igreja. Glória a Deus. Então a igreja ela tem que crer que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Deus não mudou. Deus faz o que ele fazia, ele faz ainda hoje. Glória a Deus. Agora ele quer que a sua igreja ele creia, acredite que Deus pode fazer. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15 em diante, o Senhor vai falar assim para nós também. Disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Aí no verso 17 diz assim, ó, e estes sinais seguirão aos que crerem. Verso 18, ó, o verso 19, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor confirmava a sua igreja com os sinais. Então Deus faz no dia de hoje também. Glória a Deus. Basta nós crermos, acreditar. Amém. Porque se ele disse, tem que se cumprir. E foi assim na vida de Pedro e João. Quando Pedro e João foi subindo a oração nona no templo, ali havia um coxo há 38 anos pedindo esmola. Quando ele estende aquela mão para pedir esmola a Pedro e a João, a Bíblia diz que Pedro e João, olhando para ele, diz, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Nazareno, uma palavra se cumprindo. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te
e anda. Glória a E a Deus. Bíblia diz que Pedro, Glória. estendendo as mãos, Eita, glória pôs a aquele Deus. homem de pé, que ele começou a saltar Oh, aleluia. e glorificar a Deus. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a aprovação que você está passando. Mas a Bíblia diz: se tu creres, vai cessar, porque o Senhor ainda faz. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oramos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos. Amém, Jesus. Nós te exaltamos nesta manhã, Senhor amado. Oh, obrigado, meu Deus. Rendemos graças a Ti, Senhor, e como é bom estar na Tua presença, Pai. Cremos na Tua Nas palavra. primeiras horas, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, para glorificar, exaltar o Teu santo nome. Glória E crendo na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não mudou. O Senhor mesmo, Deus de ontem, é hoje e será eternamente, meu Pai. Deus, eu suplico a Ti nesta manhã, Pai. O Senhor tem liberdade para fazer em nosso meio aquilo que Te apraz, ó Pai. Ó Deus, faz proezas, Senhor, porque o Teu nome é torre forte, meu Pai. E a Tua palavra nos garante que se nós pedirmos, crendo, Pai, receberemos, meu Pai. Glória a Eu Deus. te peço, toma a direção deste culto matutino, meu Deus, e faz como Tu queres, meu Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos pro louvor? Amém. Que Deus vai ver. Puxa aí uma capela que a gente vai Já. É. Manancial, Glória a Jesus. fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga ao Senhor teu sede. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. Aleluia, glória. Senhor, Tu és um manancial de vida, Senhor. Tu és um manancial, água viva que precisamos, ó Aleluia, Pai. meu Deus. Ó Deus de glória, Deus de poder, meu Deus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos. E queremos dizer que temos sede de Ti, Senhor Deus. Glória, Assim como a coça anseia pelas fontes das águas, assim, ó Deus, é a nossa vida por Ti, meu Senhor. Ó Deus de glória e poder, meu Pai. Aleluia. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, em meu e Deus meu. Aleluia. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, em meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com Deus.
profetizamos uma abundância de chuva, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós profetizamos as comportas do céu sendo abertas sobre a tua igreja, meu Pai. Ó Deus, eu nos dei um mês de aniversário, Senhor, e nós profetizamos uma chuva de bênçãos sobre a tua igreja, sobre os ministérios, sobre as lideranças, Pai, sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo, uma chuva de bênção, meu Senhor amado e querido, em nome de Jesus, para todos sempre e eternamente. Amém. E glória a Deus. Amém? Essa oportunidade. O pregador vem de onde? Bom fim, pregador. Eita, glória a Deus. É tudo com B. É tudo com B, é. Bom fim na Bahia. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória É a Deus. motivo de muita alegria estar hoje aqui nessa oportunidade. E eu que observava durante toda a semana, ao ser convidado, na segunda-feira, para o nosso diácono Nieri, que está coordenando esses cultos matutinos, Glória a Deus. que tudo estava se confirmando. Que na segunda-feira, no domingo, ele me chamou junto com o diácono Micali, e dali eu comecei já a procurar o Senhor, meditar na palavra, e o Senhor já me direcionou a palavra, e no decorrer da semana houve as confirmações. No primeiro dia que nós estávamos com o Delfino, ele falava sobre o chamado e citou um livro de Jeremias, né, sobre o chamado, e um dos versículos que eu trouxe a confirmação foi que o versículo 10 não precisa abrir por enquanto, que eu vou estar só fazendo uma passagem em cima de cada tópico, não pegando o gancho, mas é uma confirmação até mesmo do louvor de hoje, do manancial, das águas, da sede por águas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu fui me maravilhando. E no versículo 10 fala assim, em Jeremias, diz assim: vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar e destruir e exterminar, mas também edificar e plantar. Aleluia. E essa edificação e a plantação é onde a gente tem essa responsabilidade como igreja. É de ter não só esse poder de destruir nações, guerrear, de batalhar, mas de plantar e edificar. E aí seguiu com o crescimento da igreja, onde eu observei que o Espírito Santo ia proporcionando o crescimento. Existe essa proporção que não é de nós. O fluir, o plantar e o colher é o Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Amém. E aí seguiu com a nossa irmã Edna, que trouxe aqui no livro de Juízes, né, que a nossa força vem do Senhor. Mais uma vez a confirmação do Espírito Santo, que com a quantidade do exército que existia com o comando de Gideão, com certeza o homem ia trazer para ele aquele reconhecimento, a vanglória para si. Mas o Senhor aprovou de trazer o reconhecimento para ele, porque tudo é para o Senhor, tudo é voltado para Deus. Amém. E aí trouxe Gideão uma confirmação que aqueles homens que viessem tocar na água com a mão e levar até a boca, tocar a água, meu, tocar o Espírito com a mão e levar para si, eles fizeram o que estavam aptos. E aí seguiu com a nossa diaconisa Lúcia sobre a separação de santificação, sobre a purificação. E tudo que Deus nos quer e nos deseja é exatamente que nós venhamos ser separados, santos. Porque foi nos dado, foi nos presenteado o Espírito Santo. Glória a Deus. E o tema da igreja para o culto matutino é aniversário, mas trazendo para nós aqui a palavra, eu trouxe: fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está anotado, irmãos. Eu não tenho agora não, nem caneta eu trouxe, eu só
fluirão rios de água viva. E nosso diácono Ranieri, manancial, fonte de vida, onde nós precisamos e nós queremos beber. A igreja precisa desse manancial, dessa água, dessa fonte de vida. Isso é inevitável. Não tem um chamado e não está separado. Tem um chamado e não apalpar com as mãos e levar para si a água. Não é só ver água. Não é só ver água. Porque a água foi presenteada. O Espírito Santo Glória a já Deus. foi derramado. Amém, Jesus. Mas o texto não está em João 7,38. O texto está em... Eu peço aos amados irmãos para abrir. Está em 2 Reis, no capítulo 2. Eu vou ler aqui o livro de João, mas é para abrir no... Segundo Reis. Segundo Reis 2. Sim, Luiz. 2 Reis 2, no 19 em diante. Aí agora eu vou fazer a leitura de onde o tema saiu, né? Fluirão rios de água viva. João 7, no versículo 38. Versículo 37 e o 38 fala assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se de pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, veja só a expressão, se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Precisamos beber. A verdade é essa. Nós precisamos beber. 19 em diante. Né? Só que está lendo João. Eu estou lendo, João, João. Amém. que é para a gente entender o tema. Fluirão os rios de água viva. Amém. No último dia da festa, vou repetir aqui, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. O tanto que o Senhor Jesus o deseja, ele em pranto clamou: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Aquele que crê, como o diácono fez a abertura, aquele é que preciso crer. Em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. E no versículo 39 fala assim: mas ele se referia ao Espírito, só a parte A, que mais tarde receberiam o que nele cresce. Glória a Deus. Aleluia. A igreja foi presenteada com o Espírito Santo. E aos que crê receberá. E o Senhor em pranto disse: se alguém tem sede, venha, deixa vir. Não impeça, não impeça esse caminho da direção, do chamado de Deus. Porque Deus tem coisas maiores e grandiosas para realizar em nossas vidas. E aqui, em 2 Reis, a leitura para a gente contextualizar. 2 Reis, 19, capítulo 2, versículo 19. Fala assim, que os moradores da cidade, que é a cidade de Jericó, fizeram uma reivindicação a Eliseu, ou seja, ao homem de Deus. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazer-me um prato novo e pondo nele sal. E eles nos trouxeram. 21 fala: ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Versículo 22 fala que imediatamente aquelas águas se tornaram puras. E assim
permanece até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Glória a Deus. O diácono Daniel citou aqui: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu te dou. E essa mensagem fala assim que os moradores fizeram uma reivindicação. No versículo 1. Veio uma reivindicação para o homem de Deus. E aí citou nessa reivindicação ao homem de Deus que aqui a cidade é boa, tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Cabe nós, irmão, prove a Deus, a nós, essa missão de ir diante dessas vidas que está no nosso meio, está ao nosso redor, caminhando do nosso lado, mas com a visão turba, uma visão embaçada, vamos dizer assim. E é preciso que nós, como aqueles que têm o presente, que reconhecem e creem o Espírito Santo em nós, para que nós venhamos diante dele e dizer assim: pegue um prato, e esse prato venha a ser novo. E traga com ele sal, porque é isso que está precisando. Que um ao outro ajudou, e diga ao seu companheiro: seja forte. E essa vista desembaçada, a igreja é forte. Porque a igreja, ela pode estar aos seus olhos aparentemente bem, mas os seus olhos estão condizendo que ela parece mal, ela tem uma água péssima. E dá a confirmação para o homem de Deus: o Senhor não está vendo isso? Amém, Jesus. O ambiente é agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Deus nos deu o poder daquela água, daquele lugar hostil e daquela terra infértil, que os nossos olhos venham ver como os olhos de luz, os olhos que tenham sal, para dar gosto àquele lugar, para trazer uma água que realmente tenha utilização, porque nós somos o rio que flui pelo Espírito Santo que hoje habita em nós. Aleluia. E a verdade é exatamente essa: nós temos que crer que o Espírito Santo está em nós. Aleluia. Eu sei que existe sim os levantes, chama-nos a atenção. Você não se importa que nós pereçamos? Jesus, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E o Senhor Jesus se levanta naquele momento e diz: homens de pouca fé, vocês têm que crer. E aí foi realizado aquele cessar o vento, acalma-se o mar, e houve uma grande bonança naquele lugar. Glória a Deus. Aquela tempestade, o qual os discípulos viram como uma forma de vamos morrer. Jesus ali ensinando homens de pouca fé. Precisamos se levantar em fé. Precisamos não deixar que um outro venha nos contaminar. O lugar é um lugar bom, né? Esse lugar aqui é bom, né? Mas você não está vendo que vamos dizer assim, as palavras que saem, que as águas que fluem do rio, do altar, está vendo que está meio amarga? Está vendo que essa terra aqui está meio assim sem infrutífera, está meio sem dar fruto. Mas o que acontece, irmão? A grande diferença está em cada um de nós. Amém. A maneira que nós vamos ver o proceder da igreja. Nós somos a igreja nessa terra. E a nossa posição é de agradecer a Deus pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu, para que nós venhamos fluir os rios de água viva. Foi a promessa de Deus para se cumprir. Glória a Deus. Não devemos se turbar diante das mensagens que chegam ao nosso redor, mas sim se atentar para aquele que crê, deixa vir após mim. Porque quem crê de mim, quem crê em mim, Aleluia. fluirão rios de água viva. Aleluia. Não é de água amarga, não é de água mal, não é de
mas uma terra que dá fruto, uma terra com uma pessoa que tem prazer em servir, que reconhece e crê naquele que te chamou. Aleluia. Não tem condição alguma de nós ser chamado, como foi citado na primeira segunda-feira, e não se colocarmos diante do Espírito Santo para ele nos conduzir. Quando Davi chegou a Ziclag e viu que aquilo estava tudo tomado, sendo roubado, e a pressão veio para o homem de Deus, sempre vai vir uma pressão para aquele que serve. Sempre vai vir uma pressão para a igreja. A igreja é cobrada constantemente. Acaba cada um de nós se posicionar diante do Espírito Santo. E Davi pegou as suas vestes sacerdotais. Porque Davi era homem de guerra. Ele podia muito bem se levantar e dizer assim: eu tenho como regressar tudo, libertar todos. E diante desse saqueamento que houve, desse roubo que houve, mas ele vestiu as suas vestes sacerdotais e pediu a direção a Deus. A direção é Deus. É o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. O presente maior da igreja é o Espírito Santo. Aleluia. Não Glória a existe nada que nós possamos fazer no seu Espírito Santo. A prova é o Espírito Santo. É o presente de Deus para nossas vidas. Se é um aniversário para se cumprir, para se realizar aqui nesse ministério, no aniversário da igreja, é porque o Espírito Santo está conduzindo. Amém. Amém. Se existe alguma visão embaçada em relação ao condizer dessa obra, ao andar dessa obra, dessa igreja, ao marchar, ao proceder, uma visão embaçada, que chega até aos homens e dizer assim: o lugar é até bom, é agradável, mas está faltando isso, está faltando aquilo. É você que tem que se posicionar diante do Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, tem algo ali que está precisando. Conduz a liderança, aos líderes, dá direção a cada um deles. Amém, Jesus. Vamos se posicionar como aqueles que edificam, que purificam, olha, que traz a terra hostil, uma terra boa de se plantar, diante de uma água que não dá nada, diante de uma vida, de um grupo, de uma família que está ali perdida. Mas nós vamos se posicionar: ó Espírito Santo, tu não estás vendo, Espírito, que a minha família se encontra com os pensamentos fora do contexto, sem direção. Dá a direção, Espírito, purifica. Aleluia. Purifica. Glória ao Senhor. Renova nossas forças. Aleluia, Jesus. Tudo que nós precisamos é abraçar esse presente. Aqueles homens que eram separados por Gideão e veio ao encontro das águas com as mãos e levou diante de si. Precisamos apalpar o Espírito Santo, que é tão real no nosso meio. Glória a Deus. Eu estou falando desse jeito, mas está me ardendo o coração. Aleluia. Arde o nosso coração, nós precisamos fazer mais. Nos posicionar mais diante do Espírito Santo, porque às vezes somos levados pelas conversas, pelas murmurias, o intempéries da vida. A vida terrena nos sufoca, essa vida secular. Mas cabe a nós nos posicionar que existe um presente maior, existe algo maior para nossas vidas. Nós somos igreja. 27 anos desse ministério. Quando eu falo igreja, falando em geral, a igreja de Cristo na terra. Mas trazendo para nós esses 27, esse ministério ao qual Deus nos presenteou, e junto com ele o Espírito Santo, para estar aqui fortalecendo esse grupo, Amém. fortalecendo aos irmãos, Glória a Deus. levando uma palavra que traz vida, traz esperança. Obrigado, meu Esse deve ser o papel da igreja, o papel dos cristãos. É não se atentar, é não se atemorizar com os ventos e a tempestade, mas crer naquele que está na polpa do barco, aquele que pode trazer a bonança diante da tempestade. Glória a Deus. Obrigado. O chamado, o crescimento, a igreja forte.
E uma igreja purificada é preciso se conter diante dele e dizer assim: está aí nas tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. preciso apalpar mais, eu preciso ter uma intimidade mais contigo, Senhor. E a única forma é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva nossas orações ao Pai. É com gemidos inexprimíveis. Glória a O Deus. cuidado do Espírito Santo com a igreja é um cuidado que de levar nossas orações e petições e nos conduzir a palavras de vida. Palavras de vida. Glória a Deus. Traze-me um prato novo. Amém, Jesus. Ponde nele sal. Ponde nele sal. Glória a Deus. Um recipiente como esse prato que foi pedido, essa simbologia do prato, é um recipiente limpo. E é dedicado ao uso divino. Glória a Deus. É a santificação do homem. É a santificação. Deus vai fazer coisas maiores, já foi falado aqui. Amanhã Deus vai fazer coisas maiores. Amém. Amém. Em nome de Jesus. É preciso que nós se coloquemos como esse prato novo. Senhor, renova-me, Senhor. Eu preciso me apresentar diante de ti, da tua presença, novo, limpo e com gosto, com sal, purificado. Porque o sal aqui representa a purificação e a restauração. Porque quando foi tocado o sal na água, aquela água que já era amarga, que matazia morte aquela água. Aquela água tem que ser purificada. Que aqui fala assim, 21. Ele foi a fonte das águas. O posicionamento do homem de Deus é ir sobre essa fonte. Lançou-lhe sal e declarou: profetize. Profetize. Glória a Deus. Ele declarou assim: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, Aleluia. e elas não causarão mais morte e esterilidade. Nós declaramos que esse ministério não causará mais morte e esterilidade. Vamos se posicionar diante dessas palavras e lançar nela, nesse ministério, sal, sabor. Se posicionar como um prato limpo, um prato novo. Glória a Deus! Para procurar restaurar. Se há alguma coisa quebrada neste lugar, que nós mesmos vamos se posicionar como homens e mulheres de Deus para estar restaurando. Está quebrado? Estás aqui no que pode restaurar. O Espírito Santo pode restaurar. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Está impuro. Glória a Deus. O Espírito Santo pode purificar. Amém. Não causarão mais morte e esterilidade. Essa terra, este lugar está hostil, está estéril. A gente planta, lança semente e não brota nada. Vai mudar. Amém. Vai mudar. Imediatamente. E essa palavra, esse versículo 22 me levou a passagem que o diácono citou. Que imediatamente Pedro não tem um ouro. Não é pelos negócios, não é pelas coisas que vai fazer que vai mover, não. Eu não tenho ouro, não é a tua prata, não é a tua força, não é os teus bens, não é os nossos bens. Mas uma coisa é o presente de Deus em nossas vidas. Fluirão rios de água viva. Aqui na Escritura fala viva. Fluirão rios de água. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E imediatamente aquelas águas se tornaram puras.
E assim permanece até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia. Glória a Deus. Aleluia. Somos separados, somos uma igreja do Senhor, somos uma igreja santa, somos presenteados pelo Espírito Santo. Cabe a nós aí entender, Senhor, nos dá direção, me condiciona, me dá um novo, um renovo, nos coloca como um prato novo, um prato limpo, um prato que tenha gosto, que tenha um sal, para que nos lugares que eu chegar eles sejam diferenciados. Aleluia. E permanece até o dia de hoje. Darão fruto o ano inteiro, porque as suas raízes estão diante, próximo dos rios, os ribeiros de água. Só o Espírito Santo é a força. Ele que libera as águas sobre nossas vidas. Ele que nos restaura, Ele que nos renova, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o presente de Deus, é o vou, mas não deixarei vocês órfãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estejam separados, que eu vos revestirei com o Aleluia. Espírito Santo Glória da a Deus. verdade. Glória a Deus. É o Espírito Santo que condiciona o homem. Glória a Deus. Não adiantava Aleluia. o manejo de Pedro. Glória a Deus. E passou a noite toda e não pescou nada. A força do homem, Aleluia. o conhecer, o designar, o proceder. Glória a Deus. Mas ao amanhecer do dia, Jesus nos esperar, Jesus está nos esperar. Aleluia. E pede de nós algo. Cadê os peixes? Lança sobre o lado direito. E Pedro entendeu que é sobre a palavra. Tudo aqui que nós vivemos é sobre a palavra. Se for por nós, se for para fazer testemunho da minha vida, isso não vai edificar, isso não vai trazer nada, mas é a palavra de Deus. Aleluia. E sobre a tua palavra, eu lançarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E mudou o quadro. O impossível aconteceu. A pescaria durante o dia, quem é o pescador que sai pescar durante o dia? O peixe está escondido, estão na loca. Mas Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Ele chama a existência aquilo que não existe. É um Deus poderoso. É um Deus que condiciona o homem, poder. E o aperfeiçoamento está no Espírito Santo. Glória a Deus. E para nós não se estender diante desse horário, que o qual nós temos a oportunidade, eu finalizarei no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E Glória. sobre a sua palavra, Senhor, nós estaremos com direção. É sobre a tua palavra, Deus. Não é sobre nossas vidas, é sobre a tua palavra. Nós lançaremos as redes. Nós levaremos palavra de vida. Sobre a tua palavra, Senhor, fluirão rios de água da vida, mananciais, onde nós queremos beber todos os dias. É todos os dias. Nós precisamos beber dessa água. Todo dia está enfiado na igreja. Eu não queria falar de mim, não. Teve outra sexta-feira que não teve culto, eu fiquei lá em casa aqui na barata. Pô. Eu não sei o que era aquilo. Aleluia. Às vezes a gente coloca uma prática e com o dia que a gente não exerce aquela prática, falta água em nós, falta água em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até brinquei, o pastor brincou comigo. Porque faltava água na mão, faltava estar aqui. Possa ser que um dia ou outro a gente não esteja. Tanto tranquilo. Tranquilo. A leitura, a oração é exatamente isso. Todo dia você reserva aquele horário. Um dia que você não faz, você está descalçado, está precisando de uma bota, precisando de um revestimento. E cadê aquele... Existe uma lei, que é a palavra. E Aleluia. sobre a palavra, a gente vai viver. Glória a Deus.
Que Deus Glória a abençoe e eu agradeço a oportunidade. Em nome de Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, como Deus tem falado. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, como Deus tem falado. Glória a Deus. Deus me chamou para a obra, para fazer missão, para ver o crescimento da igreja. Glória a Deus. E está em ação. Mas sempre lembrando e recordando que é o Senhor que é a nossa força. Aleluia. Não é a humanidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos que temos que andar e trilhar no caminho da santificação. Glória. Porque se assim fizer, veremos as maravilhas do Senhor. Oh, aleluia. Porque Ele é a fonte da água viva. Oh, Deus. Glória a Deus. Igreja minha, eis que estou no meio de vós, igreja amada. E eu vos digo, eu vos amo, igreja minha. Deus é o por vós, demando que Santo poderoso. eis que vou adiante de vós. Fala, Jesus. Aleluias. Grande, grande, grande. Deus exércitos. Deus teu. Nesta manhã, meu Pai, derrama. Deus santo. Sairá daqui como um sal. Despeça teu povo. Irás dar gosto. Aleluia. Irás curar as fontes amargas. Aleluia. Aleluia. Estamos jorrando água naquela porta. Aleluia. Deus Queria colocar palavras nas suas Nossa, santo. Aleluia, aleluia. Deus grande. porque estou eu purificando. Deus grande. Deus que tem todo domínio. Estou eu nesta manhã visitando. Era mão Ele está com as mãos. Não perdeu. estou eu levantando vidas que estão caídas. Era mão que ele Deus está no controle. estou eu despertando aqueles que estão dispersos. Estou eu perdoando aqueles que estão desanimados. Assim diz o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória. A igreja clama, meu Pai. A tua igreja clama. E o Senhor derrama sobre nós o teu avivamento. O teu Espírito, Pai. Glória, Nossa trovada. glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado por essa semana, meu Pai, que o Senhor nos proporcionou, meu Deus. Mas bendito és tu, Da tua Senhor. igreja, Mas Deus, nesta manhã, Deus, Deus. obrigado, meu Deus. E aqui nós apresentamos o aniversário da igreja, esse ministério Eterna Aliança. Nas suas mãos apresentamos, ó Pai. Ó Deus, que essa semana, Deus, seja entrada outra, Pai, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor. Dando direção, ó Pai. Apresentamos, Senhor, o dia de sábado, ó Deus, a reunião dos líderes, ó Pai. O Senhor, Pai, Deus, esteja presente, ó Deus, condicionando pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus.
E assim, ó Deus, trazendo o Senhor na sexta-feira, no sábado e no domingo, ó Deus, a cada um ministrando, ó Deus, que o Senhor venha estar conduzindo, ó Pai, ó Deus, a tua igreja, Senhor. Nós apresentamos esse momento de festividade na tua vida. Glória a Deus, Senhor. O aniversário de 27 anos desse ministério. Aleluia, obrigado. E o Senhor vem estar proporcionando tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que será ministrado, Deus, na vida de cada um dos irmãos, de cada um membro, Deus. Cuida da tua igreja, Senhor. Assim, ó Deus, nós agradecemos pelo presente que é o Espírito Santo de nossas vidas. Agradecemos pelo Senhor Jesus, ó Deus, que se faz presente. Glória a Deus. E nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hein, meu filho? Oh, Jesus, maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, como Deus tem falado.